de saúde e a passar esse filme especial, eu achei que seria interessante trazer alguns aspectos que a gente pudesse estar comparando, não só falar sobre o sistema de saúde canadense, mas entender um pouco do que é esse processo todo que eles colocam no filme e que, na verdade, não é muito diferente do que acontece hoje no Brasil, né? Se a gente parar para pensar um pouco em todos os aspectos que são mostrados ali em termos de hospitalização, de necessidade de exames, necessidade de fazer quimioterapia e a forma como muitas vezes os pacientes são tratados dentro do sistema de saúde, não de forma individual, eu médica com o meu paciente, mas na forma do sistema todo. Então eu vou trazer algumas coisas sobre o sistema de saúde canadense e fazer um paralelo ao mesmo tempo com o que ocorre hoje no Brasil, o que ocorreu nesses últimos tempos. Okay. Bom, o Canadá tem uma característica bem interessante porque ele é muito semelhante em termos de dimensões com o Brasil. Embora a população seja um pouco menor, ele tem essa característica um pouco invertida, vamos dizer assim, porque na verdade essa região aqui superior do Canadá é extremamente inóspita e pouco habitada. Então, isso gera também para o próprio sistema de saúde algumas dificuldades que a gente encontra no próprio sistema de saúde brasileiro, pelas suas dimensões de país e pela alocação de população ao longo desse território todo. Para entender um pouco do que é a saúde para o canadense, é importante entender como é que esse canadense entende esse sistema de saúde, o que ele entende pela essa política que existe atualmente e foi criada lá na década de 60, como a forma de atenção aos seus, assim, ao cidadão canadense. O Alan Rock, o presidente atual da Universidade de Ottawa, ele é um profissional que trabalhou muito tempo, foi um político que trabalhou muito tempo na área da saúde, mas ele não é médico, ele não é formado na área da saúde, ele é advogado. E, no entanto, ele coloca em alguns artigos dele a questão de que, para o canadense, o sistema de cuidado de saúde não é um programa só de governo. Ele não entende isso. O canadense entende que a questão da saúde seja só a política que o governo tem. Ele entende muito que ele reflete com certeza certos valores e princípios da identidade do canadense. O canadense ele também tem a característica de ter sido, no Canadá, um país por migração de diferentes locais, tanto que as duas línguas oficiais do Canadá é o francês e o inglês, algumas províncias mais francesas, outras o inglês. E nesse sentido, ele coloca isso porque nessa época ele era do governo, se nós enquanto governo, prestadores de serviços, não conseguirmos reformar esse sistema, é o país inteiro que teremos deixado indignado. Por que isso? Justamente porque o Jean Charest vai falar, que é o premier de Quebec, 14 anos, que a saúde é no topo da prioridade desse governo. Não só na questão de sistema, mas também na formação de recursos humanos para a área da saúde. E que o sistema público canadense é uma das joias mais preciosas para o Canadá, porque é uma coisa que eles se orgulham muito. Até porque, embora no filme ele mostre o lado bem ruim do que acontece no sistema de saúde, se a gente pegar o escopo geral do sistema de saúde canadense, se a gente pegar ele olhando de fora como um todo, é um sistema extremamente organizado, é um sistema que funciona muito bem com hierarquização, que é o que eu diria que o Brasil busca, na sua plenitude, e é um sistema que funciona muito bem no que tange a um pacote que eles chamam de serviços essenciais para a área da saúde. Então, em termos de vacinação, atenção primária, cuidado materno-infantil, cuidados básicos de saúde, ele é amplamente acessível à população. Em termos de emergência e urgência, ele tem um sistema muito bem organizado, tanto de transporte aéreo, justamente por aquela situação do norte do Canadá, que é mais inóspito, de difícil acesso, e eles têm um sistema de rede de comunicação via internet, via telecomunicações muito grande. Então isso proporciona que o médico, mesmo estando lá morando no norte do Canadá, possa vir a trocar ideia com um profissional especialista que esteja na Universidade de Toronto, Montreal, Quebec. Isso facilita a aproximação e eu diria que talvez uma das grandes coisas que acontece hoje no Brasil de dificuldade é isso, é que o médico hoje, quando vai
muito distante, e acaba ficando com dificuldade até de desenvolver melhor a sua profissão e o seu atendimento em termos de discussão de casos. Então, o que tu acabar fazendo? Tu vai com uma dificuldade um pouco maior, tu encaminha para um centro maior para tentar resolver o problema do paciente. Existem problemas que poderiam estar sendo resolvidos nesse centro menor. Então, nesse sentido, o Canadá consegue resolver isso com essas, vamos dizer assim, com essa telecomunicação bastante intensa. Eu acredito que nós, no Brasil, tenhamos indo em direção a isso um pouco mais nesses últimos 5 anos, provavelmente nos próximos 10 vão estar bem mais próximo do que eles vêm fazendo. Se a gente pensar como é que começou o sistema de saúde canadense no formato que ele tem atual, foi em 1964, não vou nem tentar pronunciar o nome da província, tá? Que é uma das províncias canadenses, as províncias são equivalentes aos estados brasileiros, e o Thomas Douglas, que era na época o premier dessa província, ele, ao observar que uma das maiores dificuldades era realmente a assistência médica daquela população, ele propôs uma reforma naquele local, naquela província. É uma província que não é tão populosa como Quebec e Montreal, e ele trabalhou então com alguns princípios básicos. E ele trabalhou com 5 princípios que vão gerar 5 condições específicas de atenção. Muito semelhante ao que a gente tem no Brasil como princípios do Sistema Único de Saúde. Ele vai falar e vai colocar lá no ato que ele tem, tá, que foi depois ampliado para todo o Canadá, porque ele iniciou nessa província, mas ele foi, vamos dizer assim, aceito por toda a população canadense, então as outras províncias aderiram a essa proposta inicial lá daquela província, em que ele fala em integralidade, ou seja, em princípio que todo cidadão tem direito a serviços de saúde medicalmente necessários. Isso veio de encontro ao que a gente tem no nosso sistema de saúde, na Lei 8080 brasileira, que vai criar esse sistema de saúde, colocando que um dos seus princípios é a integralidade. Eu tenho que atender esse paciente do mínimo do procedimento que ele precise, da orientação de saúde que ele precisa, da promoção de saúde que ele precisa, até uma coisa mais complexa como um transplante ou uma cirurgia cardiovascular. Então, o que acontece com isso? Na prática mesmo, isso gera alguns limites. Por quê? Porque todos os serviços, e quanto mais complexo esse serviço é, mais caro ele custa. Então, se a gente pensar numa pirâmide de assistência, o Canadá está muito bem calçado na parte inferior da pirâmide. Entretanto, os recursos vão se escasseando e a gente não tem como atender todo mundo, todo o tempo, com todas as suas possíveis. Então, isso gera situações como aconteceram no filme, né, que foi mostrado hoje. A universalidade vai falar sobre todos os cidadãos, ou seja, eu tenho acesso a qualquer indivíduo, não interessa raça, cor, religião, idade, condição de saúde. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, o sistema de saúde americano, ele é muito baseado no sistema privatizado, em que eu quero muito mais lucro do que realmente prestar serviço direto. Então, quanto menos serviço eu prestar, mais lucro eu vou ter. Então, o que eu vou fazer a seleção inicial? Eu seleciono quem pode entrar no meu serviço de saúde, no meu seguro-saúde. E isso faz com que eu vá selecionar menos pessoas doentes. Se as pessoas são menos doentes, elas vão precisar menos de serviço, vão pagar a mesma coisa que uma outra pessoa que tem alguma condição de saúde, mas vão utilizar menos. No Canadá não existe isso. Qualquer pessoa, não importa a condição de saúde, tem direito à assistência. Exatamente como o princípio brasileiro da universalidade. A acessibilidade, e aí a gente vai ter uma outra característica também que é um princípio do sistema de saúde brasileiro não tão bem desenvolvido, eu diria talvez um dos mais complicados que a gente tem atualmente. Todos os serviços podem ser acessados sem barreiras, ninguém cobra e o acesso é facilitado. Na verdade, o que eles gostariam e o que eles tentam fazer no Canadá é porta aberta para qualquer serviço. Ou seja, se eu quiser ir consultar com um cardiologista direto, em vez de passar pelo médico de família, que é a base desse sistema canadense, eu posso. Entretanto, o que difere talvez a população canadense da população brasileira atualmente? O canadense não busca um cardiologista sem falar com o seu médico de família antes. Por quê? Porque, de novo, voltando no que ele entende como princípio e como característica da população canadense, ele vai entender isso
como um gasto desnecessário de uma situação que talvez eu possa resolver com o meu médico, que é o médico de família que acompanha ele ao longo da vida dele. Caso esse médico acredite que é uma situação mais complexa, ele vai encaminhar para o cardiologista. Então aí gera de novo uma situação muito importante dentro da área médica, que é a confiança que eu tenho, eu como médico, no meu paciente, e o meu paciente vai ter em mim. Então isso, nessa relação que existe lá, é uma característica bem específica daquela cultura, em que eles valorizam muito essa questão de não ter desperdícios. E nesse caso, o entendimento, né, pela formação que existe dentro do sistema, eles entendem que seria um desperdício se eu fosse direto no cardiologista para verificar minha pressão e ver se eu melhorei, se a minha hipertensão está adequadamente tratada ou não. Né? Na prática, nenhuma despesa para os usuários de serviços médicos e hospitalares, entretanto, os pacientes, os indivíduos têm que pagar alguns outros procedimentos, algumas outras coisas, tipo medicamentos de algumas espécies. Uma coisa que a gente não tem como, assim, não é característica dita do sistema de saúde brasileiro, mas funciona no sistema de saúde brasileiro, é a portabilidade. Porque lá existe uma autonomia muito grande das províncias. Então, cada província poderia ter o seu próprio sistema de saúde e a sua forma de atender. Mas, desde que foi legislada a lei em 1984, todas as províncias precisam atender os pacientes que estiverem naquela província buscando assistência. Num kit mínimo e, vamos dizer assim, um kit básico de atendimentos. Então, atendimento primário, imunizações, emergência, urgência, trauma, tá? Cirurgias eletivas você deve procurar a tua província, mas se houver necessidade e a minha província não tiver como realizar aquele tipo de cirurgia, eu posso ser transferido, eu posso ter essa assistência em outra província que tenha esse tipo de assistência. No Brasil funciona. Se eu estiver no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se eu estiver em Caxias, ou se eu estiver no Rio de Janeiro, posso ir no posto de saúde e ser atendido da mesma forma. Então a portabilidade existe no Brasil de uma forma indireta, porque o sistema aqui é nacional. Lá não, o sistema é provincial. Entretanto, pela legislação geral do país, ele é provincial, porém com portabilidade para todas as províncias. E uma característica que também não está dita lá no nosso sistema, mas é uma característica que eles colocam lá como nos 5 princípios, é a administração pública. O sistema canadense é um sistema público em que a grande maioria dos aportes financeiros são públicos. Tá? Se a gente pensar hoje no Brasil, a proporção de injeção de dinheiro nos custos de saúde da população brasileira hoje está em torno de 54% de financiamento e de gastos com sistema privado ou de convênios, e os outros 46% aqui é o sistema público. Então, o sistema brasileiro de saúde ele ainda não coloca dinheiro suficiente para poder atender toda a sua população na abrangência que se espera que ela tenha. Né? Porque no Brasil, a questão da integralidade é até maior do que é no Canadá, porque ela proporciona alguns atendimentos que no Canadá são pagos, por exemplo, odontologia. No Brasil, a gente tem a possibilidade de ter, pelo sistema de saúde, a odontologia, eu sempre digo, não é gratuita, porque a gente paga imposto, né? Então a gente está pagando esse sistema de saúde. Então, existe esse acesso a alguns procedimentos. Então, acho que a gama de serviços que hoje o sistema de saúde brasileiro apresenta para a população brasileira é bem maior do que a gama de serviços que é gratuita, né, ou é disponibilizada pelo sistema canadense. Thomas Douglas, né, esse é o pai do sistema de saúde canadense. Ele é um político, ele não é médico também, e ele foi o premier, né, daquela província durante 14 anos. Então, ele era sempre reeleito para fazer o trabalho que ele já vinha fazendo muito bem. E ele coloca essa frase, eu gosto sempre de botar a frase dele, porque eu acho que fala bastante bem do que a gente pensaria, né, em termos de sistema de saúde, de vontade de que as políticas públicas pudessem funcionar dessa forma. Né? Então ele diz que não se deve esquecer que a meta final do Medicare, que é o sistema de saúde canadense, é manter as pessoas bem. Tá? E não apenas
tratar as doenças, né, e juntar elas nas suas dificuldades. Então, isso também vai, eu acho que refletir um pouco do que pensam os canadenses, é que a gente deve tratar como a gente está lidando com pessoas. E a gente está lidando com pessoas que, num momento bem complicado, como foi mostrado no filme, estão muito fragilizadas, como estão doentes. E isso faz com que a gente tenha que pensar no bem-estar delas, né? E não apenas em executar uma tarefa, que é um procedimento que a gente estaria ali disponibilizado para tratar. Dentro disso, né, e aí eu acho que é interessante também colocar algumas coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo em virtude das próprias características da população e da economia e da situação atual que a gente vem vivendo, né? No Canadá, todos os residentes, desde que estejam residindo lá, e aí de 3 a 6 meses, porque varia de província para província, são cobertos por esse regime de assistência, de pacote mínimo vamos dizer assim, de assistência. Trabalhando ou não, em qualquer estado de saúde, sexo ou idade. E, em cima disso, que também é uma outra característica que o Canadá traz, eu acho que para contribuir de uma forma geral para o sistema de saúde de vários lugares do mundo, porque se espelham em algumas situações no sistema canadense, é essa característica de que a população entende esse sistema como dela. Isso é uma coisa que no Brasil ainda não é o que acontece. A população ainda não entende o sistema de saúde como seu, como, vamos dizer assim, eu tenho que contribuir para aquilo melhorar. Eu, na verdade, vou buscar uma assistência na unidade de saúde, uma emergência no hospital, porque eu quero que uma coisa seja feita por mim. E isso no Canadá não funciona bem assim. Por exemplo da cardiologia, né, de buscar um cardiologista em vez do seu médico de família, é um exemplo que aqui no Brasil, se fosse acontecer a mesma coisa, provavelmente essa pessoa ela iria na emergência buscar um atendimento, e aí quem realmente estivesse com uma emergência ia estar na fila atrás dela, porque chegou antes, né? Agora com os sistemas de triagem que são feitos, isso melhorou um pouco, mas isso vai sobrecarregando um local, uma porta de entrada do sistema, que faz com que o custo seja maior e, além disso, a assistência não seja adequada. E isso faz, e aí entra a questão do financiamento de uma forma muito pesada, porque hoje o sistema canadense, agora esse filme, acho que é nesse filme, 2003, já é aqui. Depois do ano 2000, o sistema canadense ele começou a sofrer vários cortes de financiamento. Então aqui ele já estava com alguns dos cortes que foram acontecendo. Muito em virtude da economia canadense e muito em virtude dos custos que a medicina hoje tem. A medicina hoje tem um custo muito elevado quando a gente pensa em solicitação de exames ou utilização de alguns medicamentos. Então isso gerou uma série de perdas para esse sistema atual, né? Então, a universalidade do sistema canadense está muito ligada a esse acesso ao financiamento do que existe, ou seja, o que existe de recurso para eu poder propiciar de assistência. Se eu tenho mais recursos, eu posso propiciar mais serviços e de melhor qualidade. Então, no momento que eu começo a cortar esses recursos, eu vou cortando aonde eu preciso ou onde eu posso. Então, em vez de eu arrumar lá o tomógrafo, eu fico com um tomógrafo e as pessoas entram todas na mesma fila do tomógrafo. Em vez de eu ter 2 tomógrafos para fazer exames, eu tenho um só. Quando ele implementa lá em 64 o sistema de saúde, ele é absolutamente público. Tá? E aí, isso também foi uma reviravolta, porque o sistema privado no Canadá ele é muito, muito escasso ainda. Nesses últimos 10 anos ele tem crescido um pouco mais. O pessoal tem estudado um pouco isso, a gente tem um contato bem forte com o pessoal de Toronto, eles estão um pouco preocupados com isso, porque, de certa forma, como as pessoas estão, em algumas situações, tentando migrar para o sistema privado, não existe ainda estrutura suficiente para dar assistência para todo mundo no sistema privado. Se eu começo a ter que deslocar algum financiamento do sistema público, que já é escasso para o privado, eu reduzo mais a gama de serviços que eu vou poder ofertar para a maioria da população.
E não é toda a população que vai ter condições de pagar um seguro ou pagar, como o cara queria fazer ali, com o dinheiro dele, tanto exame, internação, o que seja. Então, isso gera alguns desconfortos dentro da própria sociedade que está, né, evoluindo, até porque o Canadá ele aceita muitos imigrantes. Então, hoje o Canadá ele tem muitos indianos, brasileiros, tem uma comunidade bastante grande de brasileiros no Canadá. Eles têm muita gente da África, da parte norte da África. Então, eles recebem muitos imigrantes e isso também começa a modificar a forma de encarar esse sistema. Já não é mais tão um orgulho do cidadão canadense, porque essa pessoa que está lá, ela não teve esse crescimento, essa educação e essa forma de pensar desde o início. Então, faz com que eu venha da Índia, do Brasil, e tenha uma visão de Índia e Brasil. Daí eu vou para o Canadá e eu penso que vai ter que funcionar daquele mesmo jeito. Então, culturalmente, isso também gera algumas dificuldades na hora de pensar esse sistema já como um orgulho tão grande assim da população canadense. Outras situações aí vão acontecendo ao longo do tempo, né? Em princípio, todo cidadão tem direito a serviços de saúde medicamente necessários, mas na prática esse acesso é muito limitado a algumas coisas. Atenção primária tem, assistência à criança e à mulher tem, cirurgias emergenciais tem, trauma tem. Agora, quando começa a sair desse necessário básico, a coisa começa a ficar mais escassa. E isso vai gerando fila, né? Que é muito comum aqui no Brasil. Isso aí eu acho que é talvez uma das semelhanças maiores que existem. A princípio não existe obstáculo direto ou indireto aos serviços, mas na prática, né, nenhuma despesa o usuário vai ter. E em relação ao financiamento, 70% das despesas totais da saúde são financiadas publicamente. 80% das despesas públicas financiadas por impostos sobre a renda. E aí, de novo, não existe revolta tão grande porque eu ganho mais e pago um imposto maior e esse dinheiro vai ir para um bolo grandão, vai pegar um pouquinho que aquela outra pessoa paga e vai juntar e vai dar assistência igual para mim e para essa outra pessoa. Então, tu vai encontrar, por exemplo, numa emergência no Canadá, um empresário e um obreiro, uma pessoa que trabalha na mão de obra pesada, sentados lado a lado esperando o seu atendimento, na hora que eles chegarem. Dá para tentar imaginar isso aqui no Brasil? Ali na emergência da Santa Casa, a gente abre a porta, está lá o Gerdau e o chofer dele. Lá. Não, concordo contigo, tá? Mas essa superlotação de atendimento de emergência hoje em Porto Alegre tem feito, e o aumento da oferta de planos de saúde para trabalhadores, né, de grandes empresas, que é onde tem crescido o mercado da saúde suplementar, hoje tem colocado sim muita gente que só tem um plano de saúde. Pessoas com plano de saúde que têm uma expectativa de serem atendidos de uma forma melhor do que dentro do sistema único e que aí quando vão na Santa Casa ficam muitas horas, ou no Santa Casa, ou no Mãe de Deus, não sei a Sofia, ou no Hospital Mãe de Vento, ficam horas lá esperando. E até assim, nós estamos chegando nesse ponto, onde dessas circunstâncias eles vão estar sentados lado a lado com a sua carteira do convênio, esperando 4 a 6 horas para ser Com certeza. Agora vou dar o exemplo pior de tudo isso. Alguém tentou marcar com um neurologista nas últimas 3 semanas ou 4? Só tem consulta para setembro, pelo Unimed. Quanto tempo demora para conseguir um neurologista para o sistema único? 60 dias no máximo. Olha a diferença da minha Unimed para o sistema único neste momento. Provavelmente, o médico que está atendendo na Santa Casa, com seus residentes, com seus alunos, vai ser o mesmo médico que vai atender no consultório dele. E o tempo que eu vou levar para consultar com ele pelo sistema único é quase igual ao do convênio. Então, exatamente isso. E aí entra a questão do orgulho que o canadense tem no seu sistema, que a gente não tem aqui. O que é a primeira coisa
que uma pessoa que começa a ganhar um certo dinheiro, está empregada, começa a ganhar, a primeira coisa que ela faz? Começa a pagar um convênio. Medicina suplementar. Por isso que ainda existe um gap muito grande em termos de gastos em saúde com a saúde complementar e a saúde privada e a saúde pública ainda. Tudo bem, nós ainda não gastamos o suficiente na saúde pública, nós temos que gastar mais, nós temos que investir mais aqui, mas ainda tem essa situação porque imigração quase que imediata nessas